Eu estou continuando aqui o capítulo 7 de 1 Coríntios, capítulo 7 de 1 Coríntios, e a gente parou no versículo 12. Só recapitulando o que a gente já viu no capítulo 7, a gente viu a princípio que o apóstolo Paulo aconselha que seria melhor que o homem não se casasse, mas por conta da prostituição e por conta do forte desejo e a pressão, seria melhor estar casado do que estar ardendo em desejo. Diz que o homem deve pagar benevolência à mulher, como eu já expliquei no outro vídeo, que não deve defraudar, ou seja, não deve ficar muito tempo separado em relações sexuais, por conta que Satanás vier colocar empecilho, enfim. No versículo 8 a gente viu que o apóstolo Paulo fala sobre os solteiros, né, que a gente acabou de falar. No versículo 12 ao versículo 14, o apóstolo Paulo vai explicar o seguinte, olha, se o homem ou a mulher é crente, tem um marido não crente, uma esposa não crente, não deixe, não abandone ele. Se você se converteu, ou você é crente e você tem um marido ou uma mulher descrente, não deixe, né? É um mandamento do Senhor que não é para deixar. Por quê? Ele vai explicar o seguinte, versículo 14 ele diz, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então ele explica que o marido que tiver uma mulher não crente e a mulher que tiver um marido não crente não deve deixar por conta disso. E o versículo 15, versículo 16, ele vai dizer, mas se os crentes se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Nesse contexto aqui já fala acerca do divórcio. Ele está dizendo o seguinte, caso o marido ou a mulher descrente se separe contra seu consentimento, você não vai estar em pecado de forma alguma, porque quem quis foi ele ou ela, nesse caso. E ele diz o seguinte, ele diz que você não vai estar sujeito à servidão e pode se casar de novo, como ele diz, né? Como a gente vai ver aqui no versículo. Ele diz assim, versículo 16, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? De onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Então é isso que ele diz. Então, do versículo 18 ao versículo 20, ele vai falar o seguinte, se alguém for chamado de circuncidado, enfim, ele já vai entrar em outro tema, não muito relacionado ao casamento, mas a circuncisão. Ele quer dizer o seguinte, cada um permaneça naquilo que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou de circuncisão, fique circuncidado e não precisa se circuncidar. Isso aqui é um tema que ele meio mistura aqui no tema. Então, no versículo 20, ele diz que cada um fique na vocação em que ele foi chamado. E no versículo 21 em diante, ele vai explicar, olha, se você foi servo, você pode ser livre e por aí vai. No versículo 23, ele diz, foste comprado por bom preço, não vos faça servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante no estado que Deus lhe foi chamado. No versículo 25, ele vai falar acerca dos solteiros, principalmente em relação às mulheres. Ele vai dizer, quantas vezes não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia para ser fiel. Versículo 25, tem, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Aí ele diz, está ligado à mulher, não busque se separar. Estás livre da mulher, não busque mulher. Jovens, mas se te casares, não pecas, e se a vez de casar também não peca. Todavia, os tais terão tribulações da carne. Ele vai mostrar um pouco que seria assim, a desvantagem em relação ao solteiro. Ou seja, o casado ele vai sofrer tribulações na carne, e essas tribulações têm um vínculo sexual, emocional, psicológico, vários. É isso que ele quer dizer. Então, por isso que, primeiro, versículo 29 ao 31, ele vai falar sobre que o tempo se abrevia, a correria do evangelho e do dia a dia, o mundo passando cada vez mais rápido. Ele diz que seria bom que o homem ficasse só. E é o que ele diz no versículo 32, já para explicar as vantagens de ser solteiro. Jovens, aí eles assim, bem quiseram que estivesse sem cuidado, o solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. E ele mais o versículo 33 agora, mas o que é casado das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Então ele vai falar no versículo 34 que há diferença entre a mulher casada e a mulher solteira. A mulher solteira vai cuidar das coisas do Senhor, mas rotineiramente, e não vai ter outra preocupação. Já a mulher casada vai ter a preocupação de agradar o marido e vice-versa.
Então ele vai falar um pouco da vantagem. É o que ele diz, né, no versículo 35, né? E digo-vos isso para proveito vosso, não para enganar vocês, para vos enlaçar, mas como é decente e conveniente para unirem-nos ao Senhor sem distração alguma. Então, ele continua dizendo isso, né? Então, do versículo 37 e 38, ele diz que todavia o que está firme em seu coração não tem por necessidade, ou seja, se o solteiro tem firme no seu coração que não precisa casar, não se case. E ele diz na mesma forma que o que se casa, no versículo 38, que eu acho que é um dos chaves do capítulo, de sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Então o apóstolo Paulo, a própria Bíblia considera que você se casar você faz bem, mas se você não se casar faz melhor. Jovens, esse é o conselho do apóstolo Paulo para nós. Complicado, né? Então do versículo 39 ao versículo 40, vamos encerrar essa sessão, esse playlist. Ele diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer seu marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Seja, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo meu parecer, e também que eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem no chat. Mas acho que deu para entender. Amém.